Olá, tudo bem? Agora nós iremos trabalhar aqui a aritmética dos números inteiros, especificamente dos números naturais, porque todo número natural é inteiro, não é verdade? E aí nós vamos trabalhar divisores. Eu vou começar, antes de fazer essa questão, com um exemplozinho falando nos divisores de um número e na quantidade de divisores desse número também. Então, olha para aqui. Eu vou pegar, por exemplo, o número 60. Eu quero o número 60, tá legal? E eu queria, primeiro que tudo, pegar o número 60 e decompor em fatores primos. Decompor em fatores primos. Fazer a sua fatoração. Vou decompor em fatores primos. Aí olha o que, é que a gente tem. Eu vou pegar 60, né? Ó, pelos números primos, aí por 2, quanto é que dá? Dá 30. Aí por 2 dá quanto? Dá 15. Aí não dá mais por 2, dá por 3, dá 5 por 5, dá 1. E aí nós chegamos à forma fatorada, que é 2 ao quadrado, 3 à primeira, 5 à primeira. Essa é a forma fatorada do número o quê? 60. Essa é a forma fatorada do número 60. 2 ao quadrado, 3 à primeira, vezes 5 à primeira. Então, a primeira coisa que a gente vai querer encontrar aqui é quais são os divisores. Quais são os divisores de 60. Então, isso a gente vai usar para achar quais são os divisores e também para saber quantos são os divisores. Adianto para vocês que é mais comum nós encontrarmos a quantidade de divisores e não quais são os divisores. Essa questão é a seção. Importante aqui vai saber quais são. Então a gente vai precisar saber aí quais são os divisores. Mas olha para aqui como é que a gente primeiro encontra quais são os divisores. Vê só. Para a gente encontrar quais são os divisores, eu vou refazer aqui a fatoração de 60. Então eu vou fazer 60 por 2, aí dá 30, por 2 dá 15, não é verdade? Por 3 dá 5, por 5 dá quanto? Dá 1. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu sei que 1 é divisor de qualquer número que natural. E aí a gente vai multiplicando aqui, ó. 2 por 1, aí 2. Aí agora, ó, 2 por 2 já dá 4. Por quê, Rui? Era para eu fazer 2 por 1, 2. Aí já tinha aqui. 2 por 2, 4, já tem aqui. Aí agora eu vou por 3. Eu vou fazer 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. Ou seja, cada fator desse está multiplicando todos os anteriores. Então, vou colocar aqui, destacar isso que a gente está fazendo, que cada fator desse, ele vai multiplicar os anteriores. Então, eu vou fazer 5 por 1 dá 5, 5 por 2 dá 10, 5 por 4 dá 20. Se repetir, a gente não precisa colocar. 5 por 3 dá quanto? 5 por 6 dá 30 e 5 por 12 dá 60. Esses são os divisores de 60. Esses são os divisores. Então, é assim que a gente encontra os divisores de um número. É assim que a gente encontra os divisores de um. Então, olha para mim aqui para a gente dar uma recapitulada nisso aí. O que é que a gente faz? Eu faço a fatoração, a decomposição em fatores primos, e multiplico começo multiplicando por 1 e depois vou multiplicando cada fator daquele por cada número daquele que vai aparecendo lá, que está acima dele. Se houver uma repetição, eu não preciso colocar. Esses são os divisores do número 60. Então eu posso até escrever assim, ó, qual é o conjunto dos divisores de 60. O conjunto dos divisores de 60 vai ser 1, 2,
4, na verdade, ó, 3, 6, 12, 5, 10, 20, na verdade, 15, 30 e 60. Quando a gente olhar aqui, vamos contar quantos divisores tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ui, uma pergunta que eu te faço: será que a gente teria que como saber quantos são os divisores sem saber quais são? Sim, e tem uma maneira aqui bem legal. Qual é? A gente vai pegar essa fatoração, e você vai olhar da seguinte forma: você vê que para a base 2, quais são os divisores de 2 ao quadrado? Os divisores de 2 ao quadrado são 2 elevado a zero, 2 elevado a um e 2 elevado a 2. Para a base 3, você teria 3 elevado a zero e 3 elevado a um. Para a base 5, você teria 5 elevado a zero e 5 elevado a um. Ou seja, aqui você teria 3 possibilidades, aqui você teria 2 possibilidades e aqui você teria 2 possibilidades. Ou seja, você teria 12 divisores naturais, na verdade, 12 divisores naturais. Em geral, quando a gente tem um número na forma fatorada a elevado a x, b elevado a y, c elevado a z, o número de divisores naturais vai ser x mais um vezes y mais um vezes z mais um divisores naturais. Agora, tem que lembrar que isso aqui tem que estar na forma fatorada. Ou seja, para estar na forma fatorada, A, B e C devem ser primos distintos. Deve estar na forma fatorada, decomposição em fatores primos. A, B e C devem ser primos e distintos. Não esquece isso aí. Tá legal? Então, é assim que a gente acha quais são os divisores e quantos são os divisores. Tá legal? Então agora a gente vai para a nossa questão aí. Nós vamos dar uma olhada aí nessa questão. Vamos ver aqui, acompanha aqui comigo. Esse resumozinho aqui, ele vai ficar aqui, né, para a gente direitinho. Só vou diminuí-lo aqui um pouquinho, tá certo? Para ficar bem legal, bem organizado aqui para vocês. Então, ó, tá tudo aqui. Então, deixa eu até destacar esse resumozinho aqui para gente, para não confundir com a questão, tá legal? Então, tá aí direitinho. Então, vamos lá, a nossa questão, que ele diz assim: sejam todos os pares de números naturais com a seguinte propriedade, que o produto de A por B dá 360. E todos os pares com essa propriedade, qual o que a menor soma de AB pode ser obtida. Então, vê só. O que nós precisamos aí, dois números que multiplicados deem 360, são dois números que são divisores de 360. É verdade? Então, eu poderia olhar aqui para os divisores de 360. Como é que eu encontraria os divisores de 360? Vamos tentar fazer aqui direitinho. A gente vai pegar primeiro 360, né? E vai fatorar, não é verdade? Vou pegar 360 por 2 dá 180, por 2 dá 90, por 2 dá 45, né? Aí por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Esse é o número 360. Se eu quiser saber quantos são os divisores, eu iria pela forma fatorada. Mas aqui importante para mim é saber quais são os divisores de 360. Então, como é que a gente faz? A gente vai chegar aqui, começar com 1 aqui, e faz 2 vezes 1, 2, já tem 1 e tem 2. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2, já tem, 2 vezes 2,
4 já tem, 2 vezes 4, 8, não tem. E agora 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 8, 24, não é verdade? 3 vezes 8, 24. Agora 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18. Eita, 3 vezes 1, 3 vezes 12, 36. 3 vezes 4, 24, 72. Agora, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 24, 120. Mas ainda tem 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18, 90. 5 vezes 36, 180. 5 vezes 72, 360. Esses são os divisores de quem? De 360. E aí, nós vamos pegar dois deles que o produto, né, dê 20 e 360. Então, claro que a gente poderia sair combinando da seguinte forma. Quais seriam aí, Rui? Nós poderíamos chegar aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui agora, que a gente já usou. Nós poderíamos chegar aqui e deixa eu até diminuir isso aqui, né, porque ficou tão legal e que você tem aí depois isso. Legal? Deixa eu só colocar aqui para ficar bem top. Então, deixa eu redimensionar isso. Vou colocar aqui direitinho, certo? Aí veja, a gente poderia pegar esses dois números assim, como se fosse 1 vezes 360, 2 vezes 180, né? 3 vezes quanto? 120. Ia pegando aí 4 vezes quanto? 4 vezes, 4 vezes 90, não é verdade? E aí você vai tendo até chegar, por exemplo, vai chegar uma hora que você vai ter 5 vezes quanto? 72 que está ali. 6 vezes quanto? 60. Aí 7 não, mas você tem 8 vezes 45. Aí você tem 9 vezes o quê? 40. Aí você já tem 10 vezes quanto? 10 vezes, você vê que eles estão se aproximando, 36. Aí também já temos 12 vezes 30. Já temos agora 15, né? 15 vezes quanto? Vezes 24. Aí já temos 16, não é? 18 vezes 20. 18 vezes 20. E agora começa a ter uma repetição, 20 vezes 18, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Aí você vê que essa soma, né? Essa soma, por exemplo, aqui, 1 mais 360 e 361, aqui ó, 182, aqui ó, 123, essa soma está diminuindo. Até aqui, ó, quando a gente chegar a 15 com 24, aí 39, aqui, ó, por exemplo, 42, aqui 46, e aqui, quanto é que vai dar? 38. Então, essa 38 é a soma mínima, né? É a soma mínima. Essa é a soma mínima. Então, a resposta aí seria na alternativa A. Então, recapitulando aí, eu quero dois números cujo produto dá 360, ou seja, são dois números que são divisores de 360, e a soma entre eles seja a menor possível. Então, quanto mais próximo eles estiverem ali, a gente está vendo que vai ter a soma mínima. Então, essa soma mínima, no caso aqui, ela vai ser qual? 18 com 20, vai dar 38, e a resposta encontra-se na alternativa A, ok?